fala sobre o mercado de soja. E esta é uma semana que nós devemos ter confirmação de dados nos Estados Unidos, no qual a área de milho pode crescer sobre a área de soja na campanha 2025-2026, enquanto que aqui no Brasil nós temos colheita, temos demanda sobre a soja e baixa comercialização. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o analista Aaron Edwards, que participa conosco desta edição de Agricultura BR ao vivo pela internet, direto dos Estados Unidos. Aaron, obrigado pela sua participação. Nós temos algumas variáveis, né? Colheita no Brasil, Estados Unidos se preparando para semear a sua safra, né? Como é que deve ser o comportamento desse produtor. Como que essas variáveis têm influenciado o mercado de soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Excelentes pontos, né? Na lavoura, a situação mais pertinente é o que está acontecendo no Brasil, que é essa grande safra chegando, grande pressão de venda ainda podendo pressionar o mercado. Então, digamos, a principal notícia fundamentalista do ponto de vista de produção é o que está acontecendo no Brasil. Agora, como você falou muito bem, é uma semana interessante, importante aqui nos Estados Unidos e para a Bolsa de Chicago, para o preço de Chicago, e tem dois pontos, né? Primeiro, nós temos o outlook, que pode trazer expectativas de área, né, como você falou, de mais área de milho nos Estados Unidos. Isso em função principalmente que o preço da soja está relativamente bem mais fraco que o preço do milho. Para comparação, em maio do ano passado, quando o preço do milho estava 4,90 e agora nos vencimentos mais próximos está próximo de 5 ou até acima de 5, a soja estava 12,20. Então, a soja precisaria valorizar muito frente ao milho para estar com a mesma razão do ano passado, e nós não temos visto isso. Então, o ambiente atual encoraja mais área de milho, menos área de soja. O plantio em si vai começar em abril e intensificar em maio. Então, tudo isso ainda pode mudar, mas se não tiver um choque nesse ajuste de preços, realmente esse ano eu acho que nós podemos ter, de fato, uma ampliação. E já essa semana nós podemos ter essa expectativa? Nós temos um cenário de expectativas em relação a essa próxima sexta-feira, quando teremos os dados do Foreign Outlook, que vai apresentar como que os norte-americanos vão plantar nessa safra. Há expectativa por várias questões, entre elas a geopolítica, né, China, Estados Unidos, e também os preços hoje que nós temos de soja na Bolsa de Chicago e preço de milho. O milho é muito mais interessante para o produtor americano. O produtor norte-americano já é um produtor de milho de antemão, né? Ele produz muito mais milho do que soja, uma preferência do país, assim como aqui no Brasil a gente planta mais soja. Além disso, aquele cálculo, né, aquela coisa visual de que a soja, para ser interessante, ela tem que estar em 2,20 ou 2,30, o valor acima do milho, isso não está acontecendo com o milho, com o preço que nós temos neste momento. E eu estava perguntando para você sobre as questões geopolíticas, principalmente Estados Unidos e China, como que a demanda por soja norte-americana ela tem aparecido, e trouxe o caso do Brasil. O Brasil está com 12 milhões de toneladas de line-up nos portos, não vai conseguir cumprir. Se chegar a 9, Aaron, vai ser um ótimo resultado por aqui. Realmente a questão logística está pegando muito por aqui. Tem 15 milhões para entregar em março e os prêmios, os bases vêm positivos. Você acredita que em algum momento a gente vai ver um descolamento de preço de soja aqui no Brasil com Chicago? Essa é a pergunta aí, retomando a nossa conversa. É uma excelente pergunta. Esse descolamento é muito possível. Inclusive, se Chicago melhorar, eu não tenho certeza ou convicção que o preço físico no Brasil iria acompanhar. Então, esse descolamento é normal para o período da safra e é possível. Quanto à guerra comercial, é importante observar que nós não estamos tendo um problema de falta de demanda, mas tem muita soja no mundo e principalmente no Brasil. Então, quem está apostando na baixa desse mercado está falando que tem muita soja, tem risco de guerra comercial e a demanda não vai vencer, pelo menos no curto prazo,
e esse preço tem chance de seguir pressionado. Quem está comprando esse mercado está falando, tem conflito geopolítico, nós não temos certeza se a demanda em momento, digamos, de paz e estabilidade vai ser a mesma que em um momento de conflito geopolítico, então pode ter uma demanda exacerbada, se tem risco de guerra ou conflito, nós podemos ter países operando naquele estado de medo e de acúmulo, de construir estoques maiores que o normal, que pode trazer uma nova onda de demanda, e a guerra comercial também tem a tendência de ser inflacionário, e inflação, uma das melhores coisas para comprar é alimento. Então, tem fortes narrativas do ponto de vista de nível de preço, tem fortes narrativas para vender soja e tem fortes narrativas para comprar soja. Nós estamos em um momento de muita incerteza e essa incerteza geopolítica se traduz para a instabilidade de preços. Por falar em comprar soja, tem um cenário aqui no Brasil, você acompanha muito, morou aqui e acompanha demais esse mercado. A cada ano, pelo menos desde 2020, nós temos o produtor brasileiro, ele negociando menos a sua soja. Né? O volume de soja negociado na posição em janeiro é menor em 2025 do que era em 2024, 2024 é menor que 2023 e assim por diante. Né? E é o quadro que nós temos agora. Nós temos pouca soja, historicamente falando, comercializada de uma safra muito grande. Lembrando que parte dos produtores aqui do Brasil vão ter muita conta para pagar em mês de abril. Então, em 2 meses, começam a vencer as coisas por aqui. Como é que essa soja, ter tanta soja e não ter tanta soja negociada, tem influenciado os negócios, seja em Chicago, seja na formação de preço internacional? É uma excelente pergunta. Então, primeiramente, com os clientes que eu trabalho, meus clientes de consultoria que estão no Brasil, a gente monta todo um plano, todo um projeto de vender para não precisar vender nesse período que eu chamo de temporada de venda. Obviamente, se tem uma safra recorde e precisa vender um volume mínimo, ótimo. Vendendo sorte que você não achava que ia ter, beleza. Mas a gente se programa para não precisar vender. Depois, a partir do meio do ano, com risco climático dos Estados Unidos, depois oportunidades de entre safra, é um momento preferível para vender. Então, esse trabalho de base, já para safra 25, 26, já começa logo, né, no futuro próximo, para você não precisar vender na safra 25, 26, você deveria estar se planejando para isso. Então, o ideal é não precisar vender ou vender volumes muito tímidos nesse período da safra. Então, se o ritmo de vendas tá menor, porque o produtor já consegue esperar até maio, junho, julho ou até a entre safra, isso não é problema na minha opinião. Agora, se o ritmo de vendas está menor, mas logo ali em março ou abril vai precisar vender para fazer caixa, ou se você está com um ritmo desacelerado de vendas, mas a tua soja fica no mercado balcão, esse é um cenário que não é adequado do ponto de vista de comercialização, no sentido de trazer boas oportunidades historicamente falando. E eu acho que parte desse atraso do produtor brasileiro duas coisas, né? Eu vendi naquele preço lá atrás, queria vender de novo nesse preço, e aí essa nostalgia de preços mais altos deixa o produtor relutante em vender. O segundo ponto, eu acho que é um tanto quanto nível de cálculo, é importante lembrar que a produção do Brasil vem crescendo. Então, se o produtor está acostumado a vender X, mas a produção do país inteiro aumenta, você tem que aumentar o quanto você vende antecipado, o teu ritmo de venda, junto com a produção. E isso é hábito de produtor em todo o país, que eles costumam ter essa timidez de aumentar o ritmo de venda na mesma proporção que eles aumentam o ritmo de produção. Então, acho que esse também é um fator. Mas a pressão de venda do produtor brasileiro nos próximos 7 a 8 semanas é talvez o fator mais baixista do mercado de soja, na minha opinião. Tem muita soja que provavelmente vai precisar trocar de mãos dentro de março e abril, e isso vai limitar ganhos. Se não em Chicago, pelo menos no mercado físico, isso vai
ser muito difícil ter bons preços com essa quantidade de pressão de venda em cima do mercado no curto prazo. Rapidamente, que o nosso tempo aqui estourou. Você falou um pouco a respeito da vantagem de carregar essa soja no período de entre-safra. Qual que é o risco que tem para o produtor que não planejou isso, né? Que está tomando essa decisão agora no andamento da colheita, no andamento da comercialização, de carregar a soja ou buscar carregar essa soja para esse período? Olha, eu acho que é importante você separar a soja disponível, que você tem controle sobre o grão e poder de barganha, de soja balcão. Tá? Então, se você tem armazenagem própria, tem caixa que permite você segurar para entre safra, está bem posicionado, ou pelo menos até o meio do ano, talvez tenha que vender um pouco para fazer espaço para o milho safrinha, lá para julho ou agosto, tudo bem. Aí é um cenário. Agora, se você está decidindo agora que você quer armazenar, isso pode ser algo muito comprometedor do ponto de vista de caixa. Se você está segurando soja no mercado balcão, sem muito poder de barganha, você não tem garantia de ter essa vantagem toda de preço ou de valorização de soja para o segundo semestre, e às vezes é preferível sair dessa estratégia e entrar numa estratégia no papel, né? Recomprar um inventário no papel ou algo desse tipo. Então, é, é caso a caso, varia do produtor, mas o segredo é entregar teu grão quando o grão é querido para o mercado e segurar o grão quando tem super oferta. Então, no período da safra, raramente, uma vez a cada 10 ou 15 anos é um bom preço, mas geralmente isso ocorre quando tem uma baita de uma quebra de safra. Fora isso, em anos normais, período da safra não é interessante para vender.